Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é mudança de hábitos, principalmente alimentares. E quem vem dar umas dicas e falar sobre esse assunto é a nutricionista Laís Regina. Ela também atende lá na Gymbox Academia todas as quartas-feiras, hein? Pois é, que tal a gente mudar um pouco de hábito, mudar a alimentação para uma vida melhor, para uma vida mais saudável, hein? Então, vamos começar prestando atenção na doutora Laís, que você vai ficar bem bacana mesmo. Vamos lá. Então, para você, um beijo grande, luz e paz e até a próxima. E aí, pessoal, hoje o meu vídeo vai para você que está querendo melhorar os hábitos alimentares, mas não sabe por onde começar, porque são muitas informações. Então, acompanhe aqui o vídeo, que eu vou dar dicas valiosas e que você vai conseguir fazer, se planejar em casa tranquilamente, tá? Então, primeiramente, uma dica muito básica para você que quer estar iniciando, melhorando esses hábitos alimentares, é cuidar e melhorar a tua ingestão de água. Né? Uma coisa tão simples e que as pessoas esquecem tanto. Então só existe emagrecimento, só existe melhora na qualidade de vida se você começa com o básico e com o simples. Então a ingestão de água é fundamental. Eu sempre falo aqui que a quantidade ideal de água para o nosso corpo é você multiplicar 35 ml de água vezes o seu peso, e aí você vai ter a quantidade de água que o teu corpo precisa, e aí só é você fracionar essa ingestão de água ao longo do dia. Você precisa lembrar de tomar água 200 ml, 300 ml a cada 1 hora. E aí quando for o término do dia você vai ter conseguido ingerir a quantidade exata de água que o teu corpo precisa, certo? Segundo passo, passe a ingerir mais frutas, verduras e legumes, né? Independente da fruta que seja. Você pode utilizar a fruta da safra, agora estamos na safra de manga, de abacate. Então, utilize essas frutas da safra, consumindo pelo menos 3 tipos de frutas no dia. E o mesmo vale para os vegetais. Então, tem pessoas que têm dificuldade em consumir vegetais porque não gosta do sabor, né? Não consegue consumir no formato sólido. E aí você pode estar fazendo soufflés, você pode caldos, sopas e também as opções dos sucos. Então, por exemplo, o suco verde que você vai estar utilizando a couve, um abacaxi, cenoura, por exemplo. Você pode fazer um suco vermelho, onde você vai estar colocando beterraba, pode colocar um pedaço de melancia. Então, brinca um pouco com esses alimentos mais naturais, né? Faz sucos, arruma formas de ingerir esses micronutrientes que o nosso corpo precisa. O terceiro passo abomina totalmente as massas da tua alimentação. As pessoas, infelizmente, ainda estão muito apegadas ao consumo de pães, bolachas, bolos, principalmente nas refeições de café da manhã e jantar e nos lanches. Então já perceberam que é muito comum as pessoas acordarem e comerem um pão com manteiga, por exemplo. Quando é no lanche da manhã, come uma bolacha. No lanche da tarde, come um bolo. No jantar você vai novamente e come o pão, ou um fast food, ou uma pizza, enfim. Então a maior parte das tuas refeições elas estão sendo compostas por massas, e por massas que liberam glicose na nossa corrente sanguínea de forma muito rápida. E quanto mais rápido a nossa corrente sanguínea ela tem a liberação dessa glicose, com mais facilidade também, com mais rapidez, ela vai armazenar esse açúcar em forma de gordura. Por quê? Porque você não gasta essas calorias. Então, para que você não acumule gordura no corpo, você precisa gastar as calorias daquilo que come e você precisa consumir alimentos que tenham liberação de glicose de forma prolongada, de forma lenta. E quais são esses alimentos que ocasionam a liberação de glicose de forma lenta? Os tubérculos, as raízes como inhame, macaxeira, batata doce, o arroz, o feijão. Então, o ideal é você priorizar para que em todas as refeições do teu dia você faça o consumo de alimentos da terra. Na dúvida do que é mais saudável, lembra sempre se ele é um alimento que foi pouco processado. A gente sabe que quanto mais processado pela indústria o alimento consequentemente mais alterações ele pode promover ao nosso corpo e mais dificuldade o corpo vai ter em fazer a digestão e a eliminação desses nutrientes, tá? Então essa é mais uma dica. Outra, sempre lembre de, pelo menos em café, almoço e jantar, você ingerir proteína junto com
o alimento. Então, por exemplo, no café da manhã você decidiu comer uma banana cozida. Você sempre tem que lembrar de acompanhar um queijo ou ovo, tá? No jantar, a mesma forma, e no almoço também, sempre tem que ter uma proteína, seja ovos, peixe, carne bovina, carne branca. E qual a importância da proteína na refeição? Porque tanto com a proteína na refeição você vai estar ingerindo os grupos, né, de macronutrientes que o nosso corpo precisa, então carboidratos, proteínas e gorduras. E também porque quando a gente ingere proteína na refeição, você está auxiliando na liberação mais lenta de carboidrato, de glicose na tua corrente sanguínea. Porque a proteína naturalmente ela lentifica essa liberação do carboidrato que vai se transformar em açúcar no teu corpo. Tá? E também porque as fontes proteicas, elas geram um gasto energético maior no nosso corpo. O nosso corpo ele tem mais trabalho de fazer a digestão de proteínas, então são considerados também alimentos mais termogênicos, certo? Então, por enquanto, eu vou deixar essas dicas super simples e práticas para vocês fazerem, né? O consumo de frutas, de vegetais, ingestão de água de forma ideal e adequada para o nosso corpo, priorizar o consumo dos carboidratos complexos, que a gente chama, né, as raízes, os tubérculos, priorizar também o consumo de proteínas, e aí é importante a gente frisar as proteínas magras, então evita os presuntos, os embutidos, calabresa, salsicha, prioriza mais aquelas proteínas mais magras, tá? E sem esquecer também da atividade física. Eu tenho certeza que se você incrementar, se você passar a exercer pelo menos 30 minutos por dia de atividade física na tua rotina, melhorar esses teus hábitos com essas dicas que eu passei, você com certeza vai conseguir ter resultado, tá? A gente tem que começar aos poucos, não adianta querer começar a mudança de hábitos de uma vez só, que você não vai conseguir. Então o ideal é que você comece aos poucos, mas que continue, tenha frequência nisso que você está fazendo, e aí eu tenho certeza que os resultados serão excelentes. Mas enquanto você continuar aí, parado, sem coragem para dar o primeiro passo, nada vai mudar. Então fica sempre ligados, eu vou continuar postando sempre vídeos aqui no IGTV para dar várias dicas para vocês estarem melhorando os hábitos alimentares, ok? Até mais!